Então tá certo. Pessoal, boa noite mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Hoje é a nossa última aula síncrona, né? Então, quero estar passando para vocês aí mais um conteúdo das nossas aulas, e o que eu imagino que esse conteúdo também vai ser de grande valia para vocês, de grande importância, né? Porque é a cerne aí a maior parte dos nossos trabalhos, eles são solicitados nesse formato aí que eu vou pedir para vocês, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com o artigo científico. Deixa eu compartilhar aqui, então, a telinha. Da mesma forma, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí que eu chamo vocês, tá bom? Maria Yolanda, seja bem-vinda, boa noite. E vamos lá para como fazer um artigo científico. Tá? Então, assim, como a gente tem conversado, né, os modelos padrões dos trabalhos acadêmicos, né, eles são orientados pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, e eles vêm com essa chave aqui, ó, NBR, tal número, cada número vai indicar uma especificidade, né, artigo, citação, referência, TCC, dissertação, tá? Então, cada uma desses códigos aqui, eles estão estabelecendo ali as regras. Então, você pode procurar, né, quando você for fazer um artigo, né, então, em que situação que isso é pedido, tá? Muitos trabalhos de conclusão do componente, né, da disciplina, o professor pede, geralmente, um artigo, né, para vocês escreverem um artigo. Então, também, muitas vezes é solicitado, né, para que vocês escrevam um artigo para submeter a uma revista científica, né, um periódico. Então, também isso é algo muito comum, né, no meio acadêmico, né, esse trabalho com os artigos científicos. Tá? Ele é diferente, né, do artigo jornalístico, né, ele tem suas especificidades, né, e principalmente a forma, né, o formato de entrega desse trabalho, né, ele precisa respeitar algumas regras, né, que estão ali na NBR 6022, estabelecida em 2018. Tá? Claro que toda revista científica, ela lança, por exemplo, um edital, né, de submissão de artigos. Né? Então, como é que funciona? Vocês que são da área de alimentos já devem ter sido apresentados algumas revistas científicas, né, a maioria delas, grande maioria hoje, para não dizer todas, estão disponíveis online, né? Então, elas lançam periodicamente, né? Pode ser a cada 6 meses, pode ser a cada mês, a cada trimestre, enfim. Elas lançam editais de aceitação de artigos, né, para serem publicados. Quando ela lança esse edital, cada revista vai enviar suas especificações. Olha, a gente quer que o artigo chegue nas normas da ABNT, né, contendo de 18 a 20 páginas, por exemplo. Né, eles estabelecem o número de página. Algumas vão estabelecer alguns critérios específicos. Né? Umas vão exigir o resumo, né, o abstract, em língua estrangeira. Uns vão dizer é necessário que tenha o resumo em língua estrangeira em inglês ou em espanhol. Às vezes eles direcionam, né, qual é a língua estrangeira que eles querem, né, dependendo ali dos acordos que essa revista tem, de onde ela vem, né? Então, muito importante vocês sempre, quando forem submeter um artigo, vocês ficarem atentos para o edital, né, que está fazendo a encomenda. É a mesma coisa quando o professor pede um trabalho. Então, você vai conversar, o professor vai chegar e vai falar, olha, eu quero um trabalho assim, que tenha isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E aí vocês vão fazer a entrega. Tá? Então, quando uma revista científica faz essa abertura essa chamada, né, para artigos, ela vai estabelecer os critérios. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo aí. Ela vai estabelecer, então, os critérios. Tá? Então, alguns desses critérios até podem fugir, né, de alguma orientação geral que a gente passa, porque essa revista ela também pode exigir o critério que ela achar melhor. Ou simplesmente ela vai orientar no sentido de que você siga as normas da ABNT. Uma coisa assim muito importante, sabe, gente, é que a ABNT é a regra, digamos assim. Existem outras normas técnicas, né, que outras universidades, outras instituições aceitam, tá? Ou pedem para que seja no modelo daquela norma. Tá? Tem a Mackenzie, tem lá, enfim, vários outros modelos, né, de normas técnicas, né, que, assim,
Por que isso daí é importante? Primeiro, porque você vai submeter um artigo a uma revista, né, que, por exemplo, tem algum status, né, que vai dar alguma relevância aí para a tua pesquisa. Então, você se submete a seguir as regras que ela estabelece, tá? É muito importante vocês sempre lerem com muita atenção a encomenda do trabalho, né? Quer seja de uma revista, quer seja de uma universidade, quer seja do professor, né? Entender o comando, né? A maioria das nossas provas, né? Os estudantes perdem pontos ou perdem um bom conceito porque não leram com atenção o enunciado, né? Então, é igual prova de matemática lá. Em prova de matemática sempre tem lá aquele enunciado que é gigante, né? Que é o problema da coisa, né? Então vai especificar ali o que ele quer que você solucione a partir daquilo. A encomenda de um trabalho, de um artigo acadêmico também funciona da mesma forma, né? Queremos artigos sobre alimentação no Brasil, por exemplo, tá? E aí que esteja nas normas tal, entregue com abstract, né? Às vezes eles até estabelecem o tipo de fonte e o tamanho de fonte, né? Fugindo daqueles padrões básicos, né? Que a gente já estudou ali, né? Cada revista, como eu falei, tem essa autonomia para pedir no formato que achar melhor, tá bom? Então é isso. Vamos para frente aqui, vamos para a parte prática da coisa. Então, a estrutura básica de um artigo, então, assim, só resumindo, um artigo ele é muito mais simples de fazer do que os trabalhos, né, que a gente tinha trabalhado, feito até aqui, né? Ele é bem mais simples, ele é de uma estrutura mais simplificada, né? Porque ele tem essa função, assim, de que a pessoa já visualize, já leia o texto, já saiba do que se trata, né? Então, ele tem menos formalidades, né, do que teria ali um trabalho de final de curso, um TCC, uma dissertação, uma tese. Tá? Então, a estrutura básica de um artigo também são os elementos pré-textuais, textuais e os pós-textuais, né? Essas três camadas. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas, o que precisa ter em cada um desses elementos, tá? Então, vamos lá começar, obviamente, pelos elementos pré-textuais, ou seja, antes, né, do texto propriamente dito. Tá? De uma maneira bem mais simples que os outros trabalhos, né? A estrutura da folha é a mesma, né? As margens, 3322, espaçamento 1,5, fonte Arial ou Times, toda aquela estrutura inicial, né, de um trabalho acadêmico que eu passei para vocês, ela se repete aqui, tá? Então, nisso a gente não vai ficar batendo na tecla, porque vocês já sabem, tá? No artigo, vem já de cara o título do trabalho, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu recortei um artigo, tá? E aí você tem o título do trabalho, que já vem, né, em caixa alta, né, em letras maiúsculas, né? No caso aqui, ele vem em negrito, tá? Quando você entrega o artigo, não há essa necessidade sempre, tá, de colocar o negrito, porque daí essa formatação quem vai dar é a revista que está recebendo, tá? Mas você pode seguir esse padrão, né? Veja que está alinhado aqui à esquerda, né? E aí tem um título. Geralmente, título de artigo é um título longo, né? Porque ele tenta ali, em 2 ou 3 linhas, explicar tudo que se trata, tudo que ele vai tratar naquele artigo, né? Então, lembrando que essa formatação de trabalhos acadêmicos, né, ela tem essa função do compartilhamento das informações, né? Então, quando você faz um trabalho, escreve um trabalho aqui para o IFPR, né, a ideia é que ele não fique apenas aqui, mas que ele circule, para que ele vá para outros meios científicos, né, para que outros estudantes, outros professores, outros pesquisadores, né, que estudam sobre o tema que você trabalhou ali, verifiquem se tem algo relevante para a pesquisa deles e possam utilizar. Tá? Aqui é um trabalho de história da religião, né, retradução dos hinos religiosos, a polissemia e a variação linguística em ação. Tá? Então, resumidamente, aqui o autor, ou a autora, no caso, a autora explicou tudo que ela vai trabalhar no artigo, né? Ela está vendo aqui a questão da retradução dos hinos evangélicos, tá? Polissemia, né, os diferentes sentidos e a mudança, né, a variação da língua, né? Nossa língua é muito dinâmica, então muda de significado algumas palavras, tá? É isso que ele quis dizer, não é o nosso caso agora, né? Mas aqui serve mais para vocês visualizarem como que aparece ali um título. Né? O nome do autor, ou da autora, ou dos autores, ou das autoras, né, vem na sequência, alinhado à direita, tá? E embaixo é opcional, às vezes se pede, às vezes não, né, o papel social de quem está entregando. Então, por exemplo,
Anderson Santos, graduando em Tecnologia em Alimentos, Instituto Federal do Paraná, Campos Colombo. Pode ser que seja assim, tá? Então, muito importante vocês combinarem antes com para quem vocês vão fazer essa entrega, se quer esse formato. Já na sequência, você tem ali embaixo o resumo, tá? Sobre o resumo, já vou falar mais no próximo slide e das características. Na sequência ao resumo, vem as palavras-chave, né? 3 ou 5 palavras, né? Que possam servir de busca, né? Para quem for utilizar buscadores, né? Verificar quais são os principais temas que estão sendo trabalhados ali naquele texto, tá? Naquele artigo. E um outro elemento que é pré-textual, mas é opcional, vai depender da encomenda, né? É um resumo em língua estrangeira, tá? Tem revistas que pedem, né? Tem universidades que pedem, tem professores que pedem, outros não veem a necessidade desse resumo em língua estrangeira para um artigo, tá? Então, ficar sempre atento à encomenda. Certo? Vamos lá. Questão do resumo, né? Como que tem que ser esse resumo, né? O tamanho dele. Então, ele vai variar de acordo com o tipo de trabalho, tá? De uma maneira geral. Trabalho acadêmico, esse que você vai entregar aí para o professor da disciplina tal, da disciplina X, Y, Z, né? Ó, relatórios técnicos, científicos, deve ter cerca de 150 a 500 palavras, tá? Um artigo para uma revista científica, né? Para periódicos, sempre entre 100 e 250 palavras, tá? A média é sempre 250 palavras, tá? E de 50 a 100 palavras aos destinados a indicações breves, tá? Um trabalho de curto fôlego, obviamente, ele vai exigir um resumo ainda menor, tá? Mas, geralmente, de praxe, pensem em cerca de 250 palavras para um resumo, tá? Pois bem. Então, aqui, só uma orientação, né? É crucial uma linguagem concisa e objetiva por meio da estruturação de um parágrafo único. Abaixo do resumo devem seguir as palavras-chave, que são os elementos representativos do conteúdo abordado, e devem estar separadas por ponto. Aí também varia, né? Se a gente for olhar o nosso exemplo ali de cima, que eu retirei da plataforma Cielo, né, que é uma plataforma de artigos científicos, ele está dividido em ponto e vírgula, tá? Então, mais uma vez, ficar atento à encomenda do trabalho. Certo até aqui? Esses são os elementos pré-textuais. Então, lembram lá no trabalho, né? Na formatação de trabalho, TCC, final de curso, né? Tinha capa, folha de rosto, sumário, não tem nada disso no artigo, tá? É direto, título do trabalho, nome do autor e resumo. Pronto. E já vai para o texto. Então, o artigo científico tem essa característica de ser mais objetivo, beleza? Vamos para outro elemento aqui, os elementos textuais, ou seja, o trabalho propriamente dito, tá? Então, o trabalho, né, de pesquisa que vocês realizarem, que foi pedido lá pelo professor, né, ele deverá ser dividido em introdução, desenvolvimento e considerações finais, tá? Se quiser chamar de conclusão, também pode, tá? Mas, geralmente, em artigos acadêmicos, a gente utiliza a expressão considerações finais, tá? Mas tanto um quanto o outro estão corretos. Então, na introdução, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso daí se aplica a alguns elementos também à elaboração de projeto de pesquisa, né? Quando vocês vão propor uma pesquisa, né, vão ter que criar um projeto, geralmente aparecem esses elementos aqui. E eu falei em outras aulas que eu ia explicar com mais calma, e vai ser nesse momento, tá? Então, em primeiro lugar, lá na introdução, você vai trabalhar o tema do artigo, né? O presente artigo trata a respeito da alimentação dos animais domésticos, etc, etc, etc. Tá? Então, você já, em poucas linhas, em poucas palavras, você já anunciou sobre o que é o teu artigo. Tá? Aí vem outros elementos que eles vão estar numa sequência, né? Ele não precisa estar aparecendo como subtópicos. Tá? Tema do artigo, daí você escreve tal, tal, tal. O problema, problemática, tal, tal, tal. Não, não é assim. Vai ter que ser numa sequência, né? Uma sequência lógica do teu texto. Né? Aí o problema, né, é sempre a pergunta que está sendo feita, né, e que você quer responder com esse trabalho. Tá? Então, por exemplo, o problema é a existência de fungos na alimentação dos cães pode levar eles a doenças do fígado. Sei lá, tô viajando aqui, tá? Mas esse é o teu problema, tá? Então, você quer saber se a presença de fungos na ração animal provoca doenças do fígado, tá? Esse é o teu problema, pode ser chamado alguns por problema ou pode ser por problemática, tá?
Então, fiquem atentos a isso. Aí você apresentou o problema, né? Quero, através desse trabalho, buscar, através de pesquisa na literatura e nos autores já consagrados sobre o tema, para saber se tal, tal, tal. Tá? Você apresentou o problema. O objetivo, né? Então, muitas pessoas não conseguem diferenciar o problema, a problemática do objetivo. O objetivo é onde que você quer chegar. Você quer chegar à resposta, você quer chegar a uma solução para esse problema, você quer chegar a apresentar os diferentes autores que defendem uma linha de pensamento, que defende o outro. Então, ali estão os objetivos, aonde que você quer chegar com esse trabalho, né? Com essa pesquisa. Os objetivos da minha pesquisa são tal, tal, tal. Ou esse objetivo. Eu quero entender de que forma os fungos afetam o fígado dos animais, por exemplo. Tá? E a metodologia, né? O que é a metodologia? É como você vai fazer isso. Tá? Como que você vai fazer essa pesquisa? Vai ser uma pesquisa prática, né? Você vai fazer uma experiência, né? Colocar vários cachorrinhos lá e com diferentes tipos de ração, algumas e você vai observar, vai ser através da observação, né? Estou dando um exemplo aqui, né? E já lembrando, né, que nós temos aí as questões de ética, né? Que envolvem pesquisas com seres humanos, pesquisas com animais, né? Então, já que estamos falando de trabalho, é bem importante assim a gente ficar atento a essas questões éticas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de pesquisa, né, verificar, sempre pedir autorização para quem vai ser entrevistado, perguntar, né, isso formalmente, né, através de um documento, né, pedir autorização se você pode divulgar, né, as opiniões, se você não pode, qual é a limitação dos teus dessa tua pesquisa, né? O que você pode fazer depois que você levantar determinados dados? Então, assim, não é um oba-oba, tá? Não é simplesmente, vou fazer um trabalho sobre quem gosta de comida de shopping, né? Então, fui lá, entrevistei 20 pessoas, beleza. Peguei qualquer uma lá, vi o que elas responderam e publiquei no meu artigo, né? Não pode. Então, você precisa pegar as autorizações, né? Fazer toda uma verificação ética se a tua pesquisa ela atende, né, os padrões, as normas que são recomendadas, né? Tanto a pesquisa, né, com humanos, né, quanto pesquisa com animais, pesquisas práticas, né? Então nós temos ali experimentações, né? Então isso passa por um comitê de ética, né? Então não é simplesmente você pegar um ratinho de laboratório e fazer uma experimentação, né? Isso tem que passar por um comitê de ética que ele aprove, né, essa tua pesquisa e aí na sequência você conduz, tá? Mas enfim, vamos em frente. Então, a metodologia é como você vai fazer o trabalho. Quais são os elementos que você vai utilizar, né, para responder a tua pergunta, qual o caminho que você vai seguir. Então, no meio científico e em cada área específica, elas têm metodologias diferenciadas para chegarem aos resultados. Tá? As ciências humanas, principalmente, trabalham muito com documentos, com documentação, né? Na parte aí, por exemplo, as tecnologias, as experiências, né, a pesquisa, ela é feita de uma maneira um pouco mais prática, né, que envolve a experiência, a experimentação, né? Então, você vai explicar como que você vai fazer essa pesquisa nessa parte aqui do trabalho, a metodologia. Então, esses elementos, o problema, os objetivos e a metodologia podem estar presentes também numa proposta de pesquisa. Uma proposta de pesquisa é outro tipo de trabalho. Tá? Não é um artigo, não é um trabalho de conclusão de curso. Uma proposta de pesquisa, onde você tem praticamente os mesmos elementos. Né? Você tem uma introdução, você justifica por que você quer trabalhar sobre aquilo, então tem uma justificativa, aí tem a problemática, né? Qual é o problema, você vai ter os objetivos, onde você quer chegar, você vai ter também qual a metodologia que você pretende utilizar para realizar essa pesquisa. Tá? Então são elementos comuns a dois diferentes tipos de trabalho. Um é proposta de pesquisa, né, de projeto de pesquisa, outro é artigo científico. Tá? E outros detalhes que você considerar importante e relevante falar ali na tua introdução. Pode, por exemplo, colocar ali a tua motivação. Por que você quer estudar isso? Por que você se propôs a estudar isso que você está apresentando no artigo? Essa pesquisa é fruto de tal, fruto de um trabalho que eu vinha desenvolvendo desde o ensino médio,
essa pesquisa é fruto do trabalho de fulano, beltrano e ciclano, né, que fizeram isso, isso e aquilo, tá? Então pode ter, não é obrigatório, né, mas pode ter ali então também uma justificativa, que seriam outros elementos aí na introdução, tá? Mas esses aqui são obrigatórios, tá? Tem que ter o tema do que você vai tratar, o problema, os objetivos e a metodologia, tá? Um artigo científico, na média dele, ele deve ter mais ou menos ali 18 a 20, 22 páginas, né? Vamos imaginar 20 páginas. Então, você tem uma primeira página que vai dar conta aí dos teus elementos pré-textuais e já inicia com a introdução, né? Então, essa introdução pode ter ali cerca de uma ou duas páginas, tá? E aí você já entra nos elementos textuais, que é a parte que a gente vai ver agora, tá certo? Olha só, eu vou pular os elementos do desenvolvimento e vamos para a conclusão, né? Ou para as considerações finais. Por quê? Porque imaginem um espelho, tá? A introdução está aqui, né? Onde você apresenta uma série de justificativas, né? Da tua problemática, os teus objetivos, a metodologia. E aqui, nas considerações finais, praticamente tem que ser uma resposta àquilo que você anunciou na introdução, tá? Então, nas considerações finais, você vai responder se os objetivos foram cumpridos, né? Consegui atingir o objetivo tal, 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 esse aqui não foi possível, a equipe não teve tempo hábil, a pesquisa não foi autorizada, tá? Então, assim, uma coisa bem interessante e importante vocês saberem é assim, que um trabalho científico, ele não é feito de verdades absolutas, tá? Por isso que ele é científico, né? E por isso mesmo que ele tem tantas especificações e normas técnicas, tá? Porque um trabalho científico, muitas vezes, ele é feito, todo ele, a partir da frustração da intenção do pesquisador, né? O cara começa uma pesquisa, ele tem uma ideia na cabeça. Eu dei o exemplo ali dos fungos, né? Às vezes, o pesquisador, ele na cabeça dele, ele já tem uma hipótese, né? Que às vezes está lá impregnado, assim, isso vai acontecer isso, eu só vou comprovar através da experiência. Né? Então, ele elabora, né, todo o seu trabalho, né? E muitas vezes, né, ele se frustra, porque diante da experiência, ele chega à conclusão que não era do jeito que ele estava pensando, ou não era do jeito com que outros autores, outros pesquisadores afirmavam. Né? Então, a pesquisa científica, ela pode apresentar resultados reversos, diferentes daquele que você imaginava, né? Porque você não vai forçar, né, uma teoria, né, que você queira que esteja certa, né? Mas você vai ter que constatar fatos. Isso que torna a pesquisa científica, né? Porque não é a partir do meu achômetro, e sim a partir daquilo que a experiência vai revelar a partir da pesquisa, a partir da experimentação científica, tá certo? Então aqui, como eu estava falando, as considerações finais, elas são uma resposta àquilo que você anunciou na introdução. Então, eu já falei isso em outras ocasiões, né? Isso se aplica para o artigo também, né? Um artigo, é interessante você fazer a introdução no final, né? Porque daí você pode anunciar, né, aquilo que você já sabe que vai aparecer lá na conclusão da tua pesquisa. E não necessariamente é considerado uma falha se você tem um objetivo aqui no início e esse objetivo ele não é cumprido. Basta você justificar o porquê, né? Então, a gente tem, às vezes, intenções de pesquisa, né, que no decorrer dessa pesquisa elas são frustradas. Né? Então, o que pode acontecer? Marcamos o experimento para fazer com, sei lá, com algas, né, e no dia faltou energia no prédio e vocês não puderam realizar a pesquisa tal como vocês tinham se preparado. Né? E vocês tinham ali uma semana para fazer isso, sei lá. Estou pensando em ideias aí que vocês podem se deparar aí ao longo do curso de vocês. Né? Então, empecilhos acontecem. Né? O importante é vocês notificarem aquilo, né? Vocês relatarem quais foram os problemas, quais os prós, quais os contras. Né? Isso vai aparecer ali na conclusão de vocês. A pesquisa teve início no dia tal, né? No entanto, por conta da pandemia do coronavírus, a pesquisa teve que ser cancelada. Sendo assim,
a pesquisa de campo foi abandonada e foram feitas apenas o levantamento bibliográfico do trabalho, né? Ou seja, o que os outros falaram a respeito daquele assunto, né? É algo que pode acontecer, tá? Então, assim, meu conselho para vocês, né? Sempre introdução e considerações finais, ou conclusão, né? Elas têm que caminhar em paralelo. Quem está lendo aquilo, quem leu a obra de vocês como um todo, o artigo como um todo, ele tem que entender que você introduziu um tema, introduziu um assunto e concluiu aquele assunto, tá? Então, você vai colocar as dificuldades, as hipóteses foram confirmadas ou não, né? De repente, você vai falar, conforme o esperado, o comportamento das hemácias no sangue, tal, né? Você relata as dificuldades, né, na pesquisa, no processo da experiência, da experimentação, né? Você relata as limitações do trabalho, né? É muito comum vocês encontrarem em artigo científico a seguinte frase: esse trabalho poderá ser ampliado por outros pesquisadores que tiverem interesse no tema, etc. Porque o cara estudou um trechinho, né? Geralmente, o que a gente faz? Né? O que nós somos como pesquisadores? A gente estuda uma partícula de alguma coisa, né? A gente não vai inventar roda, né? A gente estuda uma partezinha, aí vem outro e complementa, estuda mais uma partezinha, e assim vai formando uma grande experimentação, né? É por isso que é importante se compartilhar, né? Por isso que é importante estar dentro das normas, né? Para que sejam acessíveis e compreensíveis para outras pessoas que vão dar continuidade àquilo, tá? Então, as limitações do trabalho, quais foram as dificuldades, qual foi o recorte temático que você deu. Você está estudando o problema lá dos fungos na ração de cães de pequeno porte, especificamente da raça Chihuahua, Shih Tzu, né? Você especifica, né, uma característica dos trabalhos científicos, né, modernos, atuais, né, melhor dizendo, é que eles são muito específicos, né? O pesquisador, ele é de uma área muito pequena, né? A gente percebe isso na medicina, né? Eu lembro que uma vez, nossa, tem uma mancha aqui que está me incomodando. Eu lembro que uma vez a minha mãe teve um problema no pulso, eu fui levar ela no hospital, e aí os médicos analisaram lá, viram que ela tinha lá uma inflamação no túnel do carpo, né, que é coisa que fica aqui. E aí, estavam esperando chegar o especialista, porque o médico que estava lá, ele era especialista em braço esquerdo, e o problema da minha mãe era no braço direito. Então tinha que esperar chegar o outro especialista, que era especialista em braço direito, né? Então vejam o grau de especificidade que existe, né? A medicina é um exemplo, mas isso se aplica a todas as áreas aí do conhecimento, né? Onde a ciência vai cada vez mais, né? Do mais amplo, né? Do conhecimento amplo para um conhecimento específico. E é isso que acontece, né? Na nossa formação, né? Vocês estão na graduação, né? Então vocês estão tendo uma noção, né? De um pouquinho de tudo, digamos assim, na tecnologia de alimentação. Né? Então, vocês estão tendo um pouquinho sobre carne, sobre laticínios, sobre, enfim, os temas que vocês têm aí no curso de vocês. Né? Vocês vão ter uma noçãozinha sobre tudo. Né? Aí, no decorrer do curso, você vai se envolvendo mais com um tema e menos com outros. Né? Aí você propõe avançar, né? Subir de nível. Eu vou fazer um mestrado sobre essa área aqui, só sobre carnes. Né? E daí você faz um levantamento de tudo que já se estudou a respeito das carnes bovinas, vermelhas no Egito. Tá? E aí você fez um recorte, né? Você estava vendo tudo, agora você foi só para carnes. Né? Aí você quer ir além, você vai especificar ainda a tua pesquisa. Você quer ver não apenas as carnes, quer ver apenas a carne de gado, né? Sei lá, estou dando exemplos toscos aí, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Você vai especificando, né? O doutorado, você vai ter que produzir um conhecimento inédito, né? Sobre um assunto muito específico, né? Muito pontualzinho, né? Aí você vai para frente, você vai fazer o pós-doutorado, né? Enfim, né? Quem começa nesse universo não para, né, de estudar, né? Então, assim, a ciência, ela se comporta dessa forma, ela se comporta dessa maneira, né? Através da especialização, né? Então, quando você vê lá que o sujeito é um doutor em tal coisa, né? Não é que é um cara que sabe tudo sobre tudo, né? Muitas vezes ele é muito ignorante sobre muitas coisas, né? Mas ele é muito bom em uma coisa muito específica, muito pequenininha ali, que ele estudou a vida inteira, né? Então,
os trabalhos científicos, eles são muito importantes aí para a nossa sociedade, né? Isso ficou muito evidente agora, né, nessa onda aí toda do coronavírus, né, e essa situação que o planeta inteiro vivenciou, né, de busca por uma solução, né, uma busca pela cura, ou por remédios, ou por uma diminuição, né, dos problemas que o coronavírus trouxe, né? Então isso evidenciou a importância, né, de ter investimentos na ciência, na tecnologia, né? Porque se não fosse isso, né, nós estaríamos, né, em situações como já aconteceu em outras épocas da história, né, onde metade da população desaparece, né? Na Idade Média a gente teve 1/3 da população morrendo por conta da peste negra, né, que foi um surto de peste bubônica que teve na Europa, né? Porque como que as coisas eram feitas naquela época? Era tudo na base da crendice, né? Eu acho que as pessoas estão morrendo porque elas estavam em pecado. Então, você aceitava aquilo como uma verdade e deixa morrer, né? E aí a ciência ela vem trazer, né, esses elementos aí de experimentação, de conhecimento que são importantes aí para a humanidade. Estou dando exemplo, né, de uma doença, mas isso se aplica muito bem na área de vocês, né, que é da alimentação, né? É uma área que tem muita expectativa, né? Que a gente precisa evoluir bastante, já evoluiu muito, né? E a gente precisa constantemente estar descobrindo novas formas, né, de alimentação saudável, preservação dos alimentos, né? Conservação, talvez seja melhor a palavra mais correta, né? Conservação de alimentos, né? São tudo coisas que vocês estão estudando e que vão ter grande utilidade aí na nossa sociedade. Espero que vocês sejam muito valorizados pelo conhecimento que vocês estão adquirindo. Tá? Então, introdução, abertura, lança as perguntas, as considerações finais devem trazer a resposta, né? Encerrar. Por isso que eu falei para vocês, eu deixo para fazer a minha introdução no final, mesmo depois da conclusão do meu trabalho. E aí o próximo elemento, né, dos elementos textuais, né, que eu dividi em 3, né? Introdução, considerações finais e o desenvolvimento. Aqui é o trabalho propriamente dito, né? Aqui, digamos assim, é o grosso do trabalho, né? Então, que é uma sugestão apenas, né? Não precisa ser rigidamente dessa forma, né? Mas a gente vê assim que as pessoas, né, nos meios acadêmicos, seguem mais ou menos essa estrutura. Tá? Uma média de 4 capítulos, tá? Onde o primeiro é o teu referencial teórico. Tá? Então, às vezes, o pessoal fica preocupadíssimo com isso. Né? O que é o referencial teórico? É fazer um levantamento, né? Quais são as obras que você vai usar que vão dar base para o teu trabalho. Tá? Quais são os autores, quais são os pesquisadores, de uma maneira muito resumida, o que esses pesquisadores já falaram sobre o tema que você está desenvolvendo. Né? Então, é aqui que você vai fazer um resgate, né, de livros, né, de outros artigos, de tese, dissertações, tudo aquilo que você for trabalhar, né, no teu artigo, vai aparecer ali em forma. Aqui vai aparecer muita citação, né? Porque você vai dizer, conforme o autor fulano de tal, né? A alimentação das cabras no inverno acontece em tal. Né? Daí você vai fazer as suas considerações. Então, esse é o referencial teórico. Quem é que te dá base para responder aquelas perguntas que você propôs ali na introdução, tá? Quem é o teu o teu referencial. O próprio nome já diz, né? E daí, assim, o curso, né, vai trazer para vocês algumas dicas, né? São os autores que vocês estão trabalhando, né? Nas áreas técnicas, os professores estão trazendo livros, estão trazendo pesquisadores que trabalharam nas diferentes áreas que eles vão apresentando aí para vocês. Então, aos poucos, vocês vão se aproximar dos autores que vocês vão gostar mais, vai ter os autores que vocês vão gostar menos, vai ter os autores que vocês vão odiar, mas precisam usar, porque o professor gosta, entendeu? Então, isso é toda uma dinâmica que faz parte aí do meio científico, do meio acadêmico. Tá? A pesquisa, né? Como que você vai fazer essa pesquisa, né? Quais são os aspectos que estão relacionados aí com o tema que você está trabalhando, né? Com o teu assunto principal. Uma pesquisa bibliográfica, né? Ou, às vezes, tem um trabalho que o professor, às vezes, pede só isso. Ele quer o estado da arte sobre conservação de alimentos, conservação de laticínios, por exemplo. Tá? O que é o estado da arte? Agora eu queria abrir para vocês. Quem é que sabe o que é o estado da arte? Estado da arte é saber em que pé que está
um determinado assunto. Tá? Então, por exemplo, a tua pesquisa é sobre alimentação canina. A gente cuida de cachorro aqui em casa, então por isso que eu tenho cachorro na minha cabeça, por isso que eu estou com cachorro o tempo todo. Então, o teu tema é esse, tá? Alimentação canina. Então, o estado da arte, né? Se o professor pede para você o estado da arte disso daí, ele quer saber quem é que está trabalhando sobre esse tema, o que se tem falado a respeito desse tema, quais são as principais polêmicas em torno desse tema, tá? Onde, né? Em qual universidade ou qual país, né, no caso mais local, né, em que estado mais se trabalha sobre esse tema, tá? Então pensa assim, o estado da arte, né, é um levantamento que você vai fazer, né, sobre em que pé que está essa discussão, né, que você vai trabalhar ou que o professor encomendou, né? Ele pode pedir o estado da arte da produção de milho no estado do Paraná, né? Então você vai fazer uma pesquisa, né, para procurar saber quais foram as últimas teses, né, quem defendeu teses a respeito desse tema, quem é que publicou artigos sobre isso, qual universidade mais trabalha sobre esse tema. Né? Aí você vai fazer uma pesquisa, né, tipo pente fino, né, para ver quais são as últimas, né, quais são as novas a respeito desse tema. Tá? Isso é um tipo de trabalho muito comum, tá? De ser pedido nas graduações. Então, assim, isso é o estado da arte, tá? Fazer esse levantamento do que se fala, quem fala, onde se fala, principalmente sobre um determinado tema, né? Então, esse estado da arte ele pode aparecer como um trabalho exclusivo, tá? Um trabalho que o professor peça para você fazer só isso, né? Isso já vai gastar lá várias páginas. Ou você pode fazer algo mais conciso, né? E ele fazer parte do teu artigo, tá? Num trabalho de conclusão de curso também geralmente ele aparece lá no desenvolvimento, né? Um levantamento, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa do que já se produziu a respeito desse tema. Beleza, gente? Tá bom, então? Outro aspecto ainda, né, nesse capítulo 2, né, do teu desenvolvimento seria a pesquisa documental, explicar a metodologia que você usou, como é que você fez a pesquisa, você foi para o laboratório, deixou o produto lá em conserva durante tantos dias, né? Geralmente nessa fase aqui, porque eu já vi muitos trabalhos de conclusão do curso de vocês, né? Então, geralmente essa é a parte mais cheia de imagens, né? Que o pessoal fotografa etapa por etapa da experimentação, vai para o laboratório, é uma parte bem gostosa do trabalho, que é lógico, aqui vocês vão resumir, né? Vocês não vão dar detalhes, como se fosse um TCC. Aqui vocês resumem como que foi ali a pesquisa de vocês. Tá? E aí você faz, num quarto capítulo, você faz uma discussão sobre os resultados. Olha, cheguei a essa conclusão, dado a esse resultado, já a amostra B indicou que acontece isso, aquilo, aquilo outro. Então, daí é meio que um diálogo teu com a tua pesquisa, né? O que ela apresentou, o que ela demonstrou. Tá? Como eu falei para vocês, um artigo, em média, cerca de 20 páginas, mais ou menos. A maior parte dessas páginas vão estar aqui, né, nesse elemento do desenvolvimento, tá bom? Elementos pós-textuais, também, de uma maneira bem simples, o único elemento obrigatório pela NBR 6022 é as referências. Quais os livros, periódicos, sites que vocês utilizaram na pesquisa, né? E referência bibliográfica, a gente fez uma aula exclusiva sobre isso, vocês têm lá salvo, né? Todos os textos utilizados no artigo devem aparecer aqui nas referências. Pode aparecer também, dependendo do tipo de trabalho. Um glossário, né, explicando as palavras, né, que são específicas. Vocês que trabalham numa área específica, às vezes têm nomenclaturas próprias. Pode, se você achar conveniente, né, principalmente se o trabalho for destinado a pessoas que não são da tua área, é importante ter um glossário. Quando você está conversando entre os iguais, né, quando é o povo da tua área mesmo, você sabe o que ele quer dizer sobre tal coisa, aí isso não precisa, por isso que é opcional. Tá? E diferente do trabalho lá que eu mostrei para vocês, da formatação de trabalho, o agradecimentos vem aqui no final do artigo, é o último elemento. Tá? Ele vai no finalzinho do artigo, né, mas também é opcional, muito difícil você encontrar agradecimento. Assim. Eu li poucos artigos que tinham agradecimento no final. Por quê? O artigo é um trabalho de curto fôlego, né? Um trabalho objetivo. Entregou ali, publicou, ou entregou para o professor, com a intenção de obtenção de nota ali, e aí finalizou. Certo, pessoal? Dúvidas?
Se não tiver nada, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês aí nessas terças. Tá? Hoje a gente encerra, então, as nossas aulas síncronas. Continua à disposição de vocês até o dia 30. Confiram lá, eu já lancei as notas do equivalente ao primeiro bimestre de vocês, com base nos trabalhos que foram entregues. Tá? Fiz algumas considerações em alguns trabalhos, vocês devem ter observado. Né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, gente, me procurem, vocês têm meu e-mail, mandam um e-mail, marcam um horário para a gente conversar, tá? E fiquem sempre muito à vontade para me procurarem, mesmo no próximo ano, tá? De repente vocês vão fazer ali um trabalho que vocês estão com dúvida na formatação, né, no direcionamento, aquilo que estiver dentro do meu conhecimento, eu estou totalmente à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Muito obrigado aí por compartilhar, pela paciência de vocês, e valeu!